Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, que maravilha! Mais um dia que o Senhor nos concede para vivermos os seus propósitos, para vivermos em sua gloriosa presença. Hoje nós estaremos clamando a Deus, clamando ao Senhor, para que haja a bênção de Deus em nossos pensamentos, na forma que nós pensamos, porque a gente vai entender pela palavra que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. Estaremos então orando para que os nossos pensamentos estejam ajustados com a vontade de Deus para a nossa vida, estejam ajustados com a palavra de Deus sobre nossa vida. Então estaremos orando para a bênção de Deus sobre nossa mente. Mas antes de estarmos orando, levantando clamor em favor desse propósito, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, também selecione a opção todas para que você possa receber todas as mensagens, todas as orações que nós postamos aqui no canal, tá bom? Também quero pedir a você que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Toda vez que você compartilha uma palavra como essa, você dá a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem abençoadas pela presença de Deus, de serem abençoadas pela palavra do Senhor. Por isso, hoje estaremos orando para que haja estabilidade de Deus sobre os nossos pensamentos. E antes, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra muito preciosa que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, as escrituras sagradas dizem assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que texto precioso! Na Bíblia, geralmente, o coração é usado como sinônimo de alma e de mente, ou seja, como sede dos pensamentos. E visto que toda a nossa vida depende do tipo e qualidade de pensamento que é processado em nosso coração, ou seja, em nossa mente, a Bíblia nos ensina com muita frequência a ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, cada ato, cada hábito, todo o nosso estilo de vida tem origem com o nosso pensamento. Portanto, nossos pensamentos dominam tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, né? Mateus capítulo 15, versículo 19. É por isso que é tão importante guardar o nosso coração, ou seja, a nossa mente. E a Bíblia nos diz que isso deve ser o nosso alvo prioritário, a nossa prioridade máxima. Por isso que o texto que nós lemos, o primeiro texto lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, ou seja, deve ser a nossa máxima prioridade. E como é que nós podemos cuidar dos nossos pensamentos? Primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Colossenses 3,16. E a primeira parte desse versículo diz como: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, a ordem do Senhor para nós, através do apóstolo Paulo, é para que a gente possa ter uma porção generosa da palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, em nosso interior, ok? Então nós devemos criar o hábito de ler, de ouvir, de meditar na palavra de Deus diariamente. Se nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, ficará mais fácil vencermos os maus pensamentos. Então a primeira coisa é: enche a sua mente com a palavra de Deus. Segunda coisa que nós podemos fazer para guardar os nossos pensamentos é resistir cada pensamento que não estiver em harmonia com a palavra de Deus. O nosso adversário, ele sempre tenta semear em nossa mente pensamentos ruins. E esses pensamentos geralmente surgem na primeira pessoa do singular, né? Eu, para que você pense que é você que está pensando, para que você pense que esse pensamento teve origem em você mesmo, quando na verdade eles são sementes do inimigo para nos roubar do propósito de Deus. Então o que nós precisamos fazer?
nós precisamos resistir cada pensamento que vier em nossa mente e que não estiver relacionado com o amor de Deus, com a palavra de Deus. Ou seja, todo pensamento está relacionado ao ódio, à violência, à imoralidade sexual, à tristeza, ao suicídio, à autocomiseração, que é sentir pena de si mesmo, à incredulidade e qualquer outra coisa que não se harmoniza com a palavra de Deus. Nós precisamos resistir com toda a nossa força. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em Filipenses 4:8, eu costumo dizer que Filipenses 4:8 é o filtro mental, é o filtro para a nossa mente. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então não se esqueça de que a sua mente é o maior campo de batalha que existe. O nosso inimigo sabe que se ele conseguir dominar a mente de uma pessoa, ele conquistará toda a vida dessa pessoa. Por isso, nós precisamos resistir ao inimigo pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia nos fala sobre isso em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós obedecemos a Deus, nos submetendo a ele, né? Obedecemos a Deus e aí sim nós resistimos ao inimigo e ele tem que fugir de nós. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos resistir cada pensamento que vier à nossa mente que não estiver em linha com a palavra, mas também nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente ouve. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha que palavra fortíssima do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, afeta diretamente o nosso pensamento. A Bíblia nos fala, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 11, que certo dia o rei Davi, ele estava na sacada e ele olhou para uma mulher casada que estava tomando banho. E aquela imagem dominou o pensamento de Davi de tal forma que ele não sossegou enquanto não se deitou com aquela mulher. E por causa desse pecado, a Bíblia diz que Davi trouxe grande sofrimento, não só para ele, mas também para a sua família e para a sua nação. Porque, como eu ensino, o pecado não atinge somente a nós. O pecado atinge a nós, afeta a nós diretamente, mas também afeta as pessoas que nós amamos, afeta a nossa família, afeta a nossa geração, afeta a nossa descendência e, dependendo da nossa posição, afeta também a nossa nação como um todo. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos guardar o nosso pensamento. E para guardar o pensamento, uma das coisas é ter cuidado com aquilo que a gente vê, ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Por quê? Porque as janelas da alma, porque os 5 sentidos são as janelas da alma, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente prova, testa nos nossos lábios, na nossa boca, aquilo que a gente toca, ou seja, os 5 sentidos são as janelas para a nossa alma. Então, se nós quisermos ter pensamentos bons, não podemos insistir em ver aquilo que é desagradável a Deus. Existem pessoas, por exemplo, que elas passam horas e horas e horas ouvindo notícias ruins, assistindo filmes de violência, de terror, e como consequência seus pensamentos são afetados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pavor. Outras pessoas cujas músicas, as letras das músicas que ouvem incentivam a imoralidade sexual, tristezas, vícios, traições, vingança. Consequentemente, o pensamento dessas pessoas são dominados por esses sentimentos ruins que acabam levando essas pessoas à prática dessas coisas. Por isso, proteja os seus olhos, proteja os seus ouvidos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Jesus disse, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que nós precisamos ter cuidado com o que pensamos? Porque a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. A Bíblia nos ensina isso. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos e devemos pensar
em linha com a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós somos transformados em uma nova pessoa e nós passamos a ter a mente de Cristo, conforme a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5,17 e também 1 Coríntios 2,16. Por isso, nós devemos pensar como Jesus, pois os nossos pensamentos modelam a nossa vida, os nossos pensamentos determinam a qualidade da nossa vida. Por isso, se nós quisermos ter uma vida santa, feliz, abençoada, bem-sucedida, é fundamental que nós tenhamos cuidado dos pensamentos que nós temos. Por isso, hoje nós estaremos orando para que os nossos pensamentos estejam equilibrados com a palavra de Deus, em harmonia com a vontade de Deus e com a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Vamos pedir a Deus essa bênção para hoje, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá como privilégio de experimentar coisas novas da parte do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustentou, obrigado porque o Senhor nos despertou, estamos acordados agora em Tua presença, estamos com vida agora aqui em Tua presença e nós te agradecemos por isso, Pai. Pai, a Tua palavra diz que como o homem imagina em sua alma, assim ele será. A Tua palavra nos ensina a importância de cuidarmos da qualidade dos pensamentos que passam em nossa mente, porque a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. Então nós estamos orando nesse instante, pedindo ao Senhor graça, Senhor, para que nós possamos ter pensamentos ajustados na Tua palavra, pensamentos equilibrados, pensamentos que estejam em harmonia com a Tua vontade e com o Teu propósito para a nossa vida. Pai, nos ajuda a identificar pela Tua palavra quais pensamentos não procedem do Senhor, quais pensamentos são de origem maligna, quais pensamentos são sugestões do inimigo contra a nossa vida. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá discernimento espiritual, nos ensina a vencer todas as fortalezas mentais, em nome de Jesus, usando as armas espirituais que o Senhor nos concede em Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja o filtro da nossa mente, que nós possamos pensar naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é santo, naquilo que é virtude, naquilo que é louvor, que os nossos pensamentos estejam fixos no alto, no Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, que a nossa mente seja renovada, conforme diz a Tua palavra em Romanos 12, versículo 2, para que nós possamos experimentar, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqueles que estão sentindo nesta hora um cansaço mental, eu te peço, renova agora a mente, Senhor, em nome de Jesus, e que toda a cadeia na mente, todo o grilhão espiritual que está tentando algemar os pensamentos em coisas ruins, eu te peço, joga por terra agora, tira todo pensamento negativo, Senhor, todo pensamento de pena de si mesmo, todo pensamento, meu Deus, maligno, todo pensamento que não está em linha com a Tua palavra, todo pensamento de vingança, de ódio, de suicídio, Pai, arranca agora, em nome de Jesus Cristo, e que haja pensamentos equilibrados, pensamentos ajustados na Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que os pensamentos do meu irmão e da minha irmã estejam agora, Senhor, abençoados, equilibrados na palavra de Deus, para que o irmão e a irmã tenham uma vida abençoada e plena no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Mente ajustada na palavra, pensamentos ajustados na palavra e uma vida de qualidade para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por isso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te dê um dia muitíssimo abençoado, um dia próspero e que a sua mente, seus pensamentos possam estar voltados para a palavra de Deus. Que o Senhor fale ao teu coração nesse dia, que o Senhor sopre sobre você o seu vento impetuoso de graça e que hoje a bênção do Senhor esteja sobre você, que você receba favor e abundância da parte do Senhor sobre a sua vida. Um dia abençoado para você e sua família. Shalom, shalom, graça e paz.